Meu nome é Felipe Bastos, eu sou sócio aqui do Verano Advogados, sou sócio coordenador da área de resolução de conflitos. A ideia hoje é que a gente fale um pouquinho para vocês sobre mediação empresarial. A mediação como uma ferramenta para a resolução de conflitos em geral e, em especial, também para os muitos conflitos que têm surgido em função dessa situação atual de pandemia de Covid-19. Bom, acho que muitos de vocês já sabem, a mediação é um instituto, é uma ferramenta, é um instrumento ainda relativamente pouco conhecido e subutilizado no Brasil. Acho que isso se deve a várias razões. Nós mesmos, advogados, pelo menos a nossa geração, não fomos treinados nas universidades, nas nossas graduações, em matérias e disciplinas como negociação, mediação, etc. Felizmente, a gente tem assistido uma mudança na grade curricular, eu acho que isso é muito bem-vindo, mas são mudanças que também demoram um pouco a produzir os seus efeitos, né? Isso não é instantâneo, não muda da noite para o dia. O resultado é que, ainda assim, a mediação é uma ferramenta pouco conhecida e, eu diria, da grande massa de advogados, ainda é recebida com muito ceticismo. Talvez por ser pouco conhecida, advogados, em geral, são muito céticos com relação à eficácia da mediação. Ainda falta muito para a gente uma cultura maior de mediação, tanto dos advogados quanto dos empresários a respeito de como encarar uma negociação também e quando se valer de uma mediação. O que eu vejo ainda bastante no nosso dia a dia é que a gente ainda é muito acostumado a negociar com o fígado muito mais do que com a cabeça. Então, a gente é muito mais levado a buscar um julgamento moral dentro de uma negociação e procurar saber quem é que tem razão, razão no sentido de quem está certo, ao invés de entender quais são os verdadeiros interesses das partes e encarar a negociação de maneira mais pragmática. Enfim, a gente precisa tentar enxergar a negociação sob um viés bem mais lógico do que algo levado pela emoção, enfim, pelo drama. Eu acho que isso vem um pouco também das nossas raízes latinas. Enfim, é um pouco mais difícil da gente se desapegar, mas a gente tem que fazer esse exercício. Eu acho que só a prática, o debate, a experiência vai contribuir para que a gente consiga alcançar e desenvolver esse instituto por aqui. Acho que pelos inscritos que eu tinha visto antes, a gente viu um bom número de mediadores na plateia. Eu acho isso ótimo, acho formidável, é bacana ver como o interesse pela mediação tem crescido muito e tem crescido muito rapidamente. Eu acho isso muito legal, muito bem-vindo para a gente poder disseminar um pouco mais essa cultura da mediação, que eu mencionei que ainda há um déficit grande na advocacia brasileira e no empresariado brasileiro, talvez principalmente. Só para dar um depoimento inicial aqui para vocês, em 2018, eu vi que o nosso sócio Matheus Carreteiro, nosso sócio de arbitragem, também está aqui. Nós tivemos a oportunidade de participar de um evento bem grande, patrocinado e organizado por um escritório norte-americano, com talvez 700 pessoas de vários lugares do mundo, a maioria deles executivos de grandes empresas e advogados pinçados de escritórios no mundo inteiro. E esse escritório norte-americano ele fez algumas pesquisas interativas no momento para toda a plateia. E foi muito interessante ver que dos executivos das empresas, quando perguntados sobre a utilização de mediação ou de outras formas de resolução de conflitos, a resposta que eles deram foi maciça. Houve um percentual muito grande, certamente mais de 50%, que disseram, afirmaram categoricamente que, pela experiência que eles vêm colhido, eles tendem a usar sempre uma cláusula de resolução de disputas que inclua a mediação como uma etapa prévia para a resolução de conflitos, seja por conta de questões relacionadas a custos, seja por conta do tempo que a mediação
pode propiciar a resolução de conflitos, seja por conta também, eu acho que de uma taxa de solução que se obtém na resolução de conflitos via mediação e por conta ainda de uma menor taxa, eu diria, de desonra, de descumprimento dos acordos que advêm da mediação. Isso, obviamente, combinado com algumas frustrações pessoais que esses respondentes, eram várias empresas que compõem lá a lista do Fortune 500, tiveram com outros métodos que a gente chama mais tradicionais de resolução de conflitos, com contencioso judicial, com arbitragem. Não que a mediação não seja um método tradicional, ele é tradicionalíssimo, ele só não é tradicional aqui entre nós no Brasil. Mas é interessante perceber, e aí naquele momento eu tive essa clara noção de que para os mercados mais maduros, internacionalmente falando, a mediação é um instituto muitíssimo prestigiado e visto com grande efetividade, com grandes possibilidades para ser explorados. Então, a gente precisa importar isso melhor, desenvolver essa prática aqui no Brasil. Bom, a ideia desse webinar, como eu já falei, é tratar inicialmente alguns aspectos mais fundamentais, mais essenciais da mediação como instituto, para que aqueles ainda não iniciados na mediação, não tão familiarizados, possam compreender inicialmente o que é a mediação, como é que ela se dá e como ela se desenvolve. E na segunda parte, a gente pretende abordar alguns aspectos já bem mais avançados da mediação e, no final, abordar também a mediação dentro do contexto atual que a gente vive, dos desafios que a pandemia do coronavírus também proporciona para a gente e dos inúmeros conflitos que surgem daí. Bom, agora eu prometo ser muito breve na apresentação dos nossos comentaristas, dos nossos palestrantes. Não sei vocês, mas eu tenho assistido a alguns webinars e eu fico até um pouco irritado, às vezes, quando mais da metade do webinar é gasto com elogios recíprocos entre palestrante e comentarista e uma rasgação de seda enorme. Eu acho que o público não está aí para isso. Por mais que, obviamente, todos eles sejam aqui muito credenciados, eu creio que quem está assistindo aqui eu já conhece, se não todos, quase todos os nossos palestrantes. Então, eu prometo ser bastante ligeiro aqui na apresentação de cada um deles. Em primeiro lugar, queria agradecer especialmente o Diego Falek. Diego, para quem não sabe, imagino que poucos da nossa plateia não sabem, ele é um dos pioneiros no uso de mediação no Brasil, no estudo da mediação no Brasil. É, sem dúvida alguma, um mediador brasileiro de maior renome, maior prestígio internacional, no Brasil e fora dele. A formação jurídica do Diego, dispensa comentários, é a formação mais sólida que alguém pode vir a ter. Então, apesar da pouca idade, ele consegue reunir também não apenas uma bagagem acadêmica, mas também prática gigantesca. Enfim, quem olha para ele pode duvidar, mas é a mais pura verdade, ele é certamente o mediador número um quando se pensa numa mediação empresarial, uma mediação com elementos muito complexos. E além de mediador empresarial, Diego também se destaca no desenvolvimento de programas, desenho de sistemas, de programas de compensação, frequentemente requisitado e contratado pelas empresas para o desenvolvimento e estruturação, arquitetura desses tipos de programas de compensação por empresas que passam por grandes catástrofes. Bom, além do Diego, temos aqui também o Ricardo Gama. Ricardo é meu colega há pouco mais de 20 anos aqui no escritório, sócio de resolução de conflitos, com uma experiência de mais de 20 anos em contencioso judicial, bastante diversa, contencioso judicial, arbitragem e também mediações complexas, além de advogado também na parte de consultoria, onde é muito importante esse aconselhamento ao cliente
a respeito do método mais adequado para a solução de cada um dos conflitos. Ricardo também se destaca por ser um dos nossos coordenadores da área de recuperação judicial, que também vai ser certamente uma bastante que vai sofrer bastante questionamentos e vai ser muito utilizada nesse período pandemia e pós-pandemia do coronavírus. Certamente vai ser uma área muitíssimo requisitada. E, por fim, não menos importante, que pelo menos aparece no fundinho da tela no lado baixo à direita, Márcia Cunha, doutora Márcia, para aqueles que não a conhecem, fez uma carreira brilhante na magistratura fluminense. Ela foi juíza titular de vara empresarial, atuou numa vara empresarial no Rio de Janeiro por praticamente 10 anos, né, Márcia? Então, viu diversas fases de desenvolvimento do contencioso judicial, mas também da arbitragem, porque, para quem não conhece, as varas empresariais no Rio de Janeiro têm a competência exclusiva para lidar com questões arbitrais, portanto, ações anulatórias, discussões a respeito de instituição de tribunais arbitrais, eram submetidas à análise dos juízes das varas empresariais, como são até hoje. Depois, Márcia foi promovida a desembargadora do tribunal, onde exerceu a função por alguns anos, até, felizmente para nós, pedir a sua exoneração de forma prematura para o tribunal, mas muito bem-vinda para o seu retorno à advocacia privada empresarial. Ela é consultora sênior e especial do Veirano Advogados. Bom, acho que sem mais atraso, sem mais demora, eu vou passar as perguntas iniciais dos palestrantes e peço a eles que, enfim, complementem algo em relação às apresentações introdutórias que eu fiz, já nas suas falas, para que a gente possa ser um pouquinho mais eficiente. Então, como eu mencionei inicialmente, a ideia é a gente começar um pouquinho por elementos um pouco mais introdutórios, para que a plateia consiga sorver e acompanhar a evolução das discussões. Por isso, eu queria pedir ao Diego, para que a gente possa ir aquecendo os motores, para que ele explique um pouco mais para o nosso público para quais tipos de conflitos que a mediação ela é mais adequada, ela é mais propícia, quais são as características principais da mediação, um pouquinho de comparativo entre a mediação e aqueles outros métodos que são mais conhecidos do nosso público, como o contencioso judicial tradicional, a arbitragem. Se você pudesse, enfim, explicar um pouquinho para nós, para que a gente conseguisse nivelar a compreensão do público, eu acho que seria um bom pontapé inicial para a gente ter aqui no nosso webinar. Muito obrigado, Diego. Passo a palavra para você. Eu não sei se o Diego está nos ouvindo bem. Deixa eu só checar tecnicamente. Oi, vocês estão me ouvindo? Oi, Diego. Oi, agora sim. Agora sim. Não ouvi o... Eu não sei se você ouviu... Eu não ouvi a fala do Felipe. Tá bom, não tem problema nenhum. Eu vou só passar a primeira pergunta aqui para você, e é uma pergunta mais introdutória. Eu queria que você, enfim, comentasse, discorresse um pouco a respeito da mediação, das suas características, enfim, principais, e traçar um cotejo, rapidamente, da mediação com a contencioso judicial. Ficou com algum problema técnico, acho que eu não ouvi a fala do Felipe. Será que ele está travado, congelado? Deixa eu ver aqui, deixa eu te mandar via chat. O verdinho do...
Talvez esteja tendo algum mau contato no fone dele. Eu não sei se você tem as saídas de áudio, Diego. Bom, vocês estão me ouvindo, acho que eu vou seguir com a pergunta você me escuta aqui agora? que me passaram. Bom, então, respondendo aqui a pergunta, né, o que é mediação, quando ela costuma ser mais adequada, né? Eu vou dar uma resposta, primeiro, que diz a teoria, né, e depois um pouquinho, né, sobre como que essa teoria se desenvolve na prática. Dizem os teóricos, né, que você, obviamente, talvez a maneira mais eficiente de você resolver um conflito seria negociando. Você, enfim, querendo negociar, estando aí dentro da sua estratégia, buscar um acordo, querendo fazer um acordo, você conversar com o outro lado, chegar em bom termo, seria talvez o caminho mais eficiente, menos custoso. Acontece que às vezes isso nem sempre é fácil, né? As negociações costumam ser duras, as pessoas têm as suas posições. Na verdade, essas negociações costumam ser até frágeis, né? Porque qualquer faísca aí riscada pode estourar uma ironia numa reunião. Às vezes as pessoas se posicionam de maneira distante, se você perde a esperança na negociação. Então tem muitos motivos aí porque as negociações comerciais, as negociações importantes aí para as empresas acabam desandando, tendo alguma dificuldade de concluir. Então, eu acho que um bom caso na mediação é um caso em que você realmente busca fazer o acordo dentro da sua estratégia, o acordo é favorável aí para você, e você está vendo aí que existem obstáculos que a negociação não está conseguindo... Você não está conseguindo, pela negociação direta, resolver o problema sozinho. Daí, o que dizem os teóricos? Né? Então, aí, beleza, a negociação falhou, eu preciso buscar um próximo mecanismo. Os dois critérios aí para a escolha do mecanismo são os seus objetivos e os obstáculos. Né? Então, o que você busca, quais são os seus interesses, onde você quer chegar e quais são os obstáculos. Os obstáculos são barreiras aí estratégicas, são pessoas difíceis, tem que ter toda uma lista aí, falha de comunicação, desconfiança, tem toda uma lista aí que os técnicos colocam como obstáculos. Só que, na verdade, o que todos eles dizem é que aí você vai escolher, né? Vou para uma mediação, vou para uma arbitragem, vou para o judiciário. Mas o que os especialistas, aí, os professores de Harvard, por exemplo, dizem, Frank Sanders, todos os grandes nomes aí que tocam nesse tema, que escreveram esses artigos sobre escolha de métodos, eles falam que a mediação é o método default, é o método que você deveria escolher toda vez, a menos que haja uma contraindicação. E por que eles dizem isso? Que é por meio de um processo de mediação que você vai descobrir os obstáculos, para você ver se eles são superáveis ou não. Então, você precisa estruturar. O que um mediador ele vai fazer? Ele é uma pessoa que tem aí uma visão raio-x aí do processo de negociação, vamos dizer assim. Então, ele vai conseguir entender, conversar com as partes, entender, diagnosticar quais foram os temas, os problemas, os pontos, e vai tentar colocar uma negociação no eixo e vai tentar fazer esse processo fluir, o passo a passo dele, a preparação das partes junto com as equipes de advogados, a mesa, a seleção dos temas, das pessoas, da ordem cronológica de você tratar, de como você apresenta, como você formula. O mediador vai ajudar aí como uma pessoa, um bom mediador, né? Porque acho que tem um pouco de tudo no mercado, diferentes estilos, diferentes técnicas, mas um mediador que conheça aí mesmo a ciência e a arte aí da negociação, ele vai te ajudar a estruturar essa mediação. Desenvolvendo isso um pouco na prática, né? Eu vejo que os casos que a gente tem mediado, né, são casos em que as empresas e os advogados percebem que o acordo é uma boa solução, que vale a pena buscar um acordo, mas estão vendo dificuldades nisso e precisam aí de alguma ajuda para explorar isso mais fundo. E também eu acho que tem aqueles casos que, poxa,
entrar numa batalha aí judicial, arbitral, vai destruir recursos, vai destruir relacionamento, às vezes até por desencargo de consciência, as pessoas querem ter certeza que fizeram todo o possível para evitar aí esse derramamento de sangue, aí, de dinheiro, e então eles querem contratar alguém, querem... Na verdade, as pessoas não entendem nem exatamente o que essa pessoa vai fazer, mas é um especialista que vai dar para eles a certeza que eles fizeram todo o possível aí antes de começar uma guerra judicial. Então, acho que isso é um pouco aí de como... Quais são os casos, só para dizer assim, contraindicação de mediação, né? Acho que são os casos que você precisa de um precedente. Acho que isso é um tipo claro, se eu preciso marcar um precedente, aí não tem como a mediação te ajudar. Sei lá, tem um debate teórico quando há desequilíbrio de poder, eu acho que dá, inclusive o mediador pode ajudar a colocar a paridade aí no poder. Então, eu acho que desequilíbrio de poder é um debate, dá para mediar com desequilíbrio de poder? Eu acho que dá. Enfim, má-fé, né? Um outro ponto, você não dá para mediar quando tem má-fé. Não dá para mediar quando tem má-fé. Só que em 80% dos casos, 90%, a questão assim, não é má-fé, é uma aparente má-fé, é um posicionamento. A negociação ela vai muito na regra da reciprocidade, né? Um faz uma coisa, o outro faz outra para revidar, o outro faz outra, o conflito acaba escalando, mas no fundo todos têm pressões, todos têm os seus constituintes, a sua audiência externa, seus stakeholders que têm que responder, todos têm um motivo por trás, e quando o mediador entra, ele consegue limpar um pouco a área. Então, em casos em que a confiança não está legal, a mediação ajuda, o mediador ele ajuda a criar um processo em que cada parte vai dando um passo de volta ali, dando uma demonstração para o outro, e você consegue recuperar a confiança. Então, a má-fé, muitas vezes ela não a falta de confiança não é maldade, má-fé do outro lado, são impressões aí diferentes. Mas realmente, quando tem má-fé, não dá. Eu acho também uma das coisas que eu aprendi aí na minha carreira é que você, como mediador, você não pode deixar um lado explorar o outro. Se você está percebendo numa mediação que um lado está de má fé e que ele pode explorar, ele não está agindo bem, está usando a mediação para, vamos dizer assim, para um fim protelatório, um bom mediador vai interromper a mediação e não vai deixar isso seguir em frente. Quando ele se certificar, quando ele tiver certeza, eu acho que um bom mediador não vai deixar seguir em frente. Então, até para você detectar se má-fé é uma barreira intransponível, o uso da mediação pode ser uma boa ferramenta. Obrigado, Diego. Você me escuta agora? Você consegue ouvir? Diego? Eu acho que o Diego não está ouvindo. Deixa eu pedir para ele botar o fone novamente. Eu vou perguntar, então, para ele aqui via chat, para que a nossa colega consiga ouvir, para ele poder explicar um pouquinho de características básicas da mediação em comparação com esses outros mecanismos contenciosos, com elementos como confidencialidade, custo, prazo, para que ele fale um pouquinho também a respeito dessas características. Sim. Bom, a mediação, ela é um processo normalmente
Então, vamos lá. Talvez a negociação seja um processo menos custoso, porque as partes... talvez seja melhor eu tentar entrar de novo ou colocar por outro dispositivo para ver se eu consigo ouvir vocês. Só um instante. Dá um minutinho para ele tentar se logar novamente. Aproveitar esse break para quem quiser ir no toalete. Esse é o momento. Vou tentar. Pegar uma aguinha, um café. Só um minutinho. Felipe, Oi, enquanto Diego. tá reconectando, Pode falar. um ponto que eu acho que seria interessante falar para todo mundo que está assistindo é que quem tiver pergunta, pode mandar a pergunta por escrito, né? Que é o final aí do nosso bate-papo, a gente pode endereçar algumas perguntas da plateia. Vocês fiquem à vontade aí para fazer perguntas, que no final a gente responde a todas que forem feitas aí ao longo da apresentação, né? Ao longo desse bate-papo. Formulem as perguntas via chat, que a gente vai selecionar eventualmente alguns pontos que a gente não abordou e que sejam importantes para a gente endereçar para vocês. E aquelas que a gente, porventura, não responder aqui no webinar, seja por uma questão de tempo, ou seja por algo mais específico, a gente se compromete a responder para vocês, enfim, em seguida por e-mail, que seja ou qualquer outro canal. O Diego está indo e voltando. Eu acho que vamos passar para, de qualquer forma, então, enquanto o Diego se reconecta, você tinha selecionado aqui uma pergunta para fazer para o Ricardo. E depois a gente volta nessas outras características da mediação. O Ricardo, como eu mencionei na introdução, ele, diferentemente do Diego, que tem uma carreira muito sólida, muito consistente como mediador, o Ricardo já desenvolve a sua carreira como advogado do cliente, em qualquer desses mecanismos de resolução de disputas, contencioso judicial, arbitragem e mediação também. Eu queria perguntar para ele, na experiência dele, enfim, como é que ele vê o papel, que às vezes não é tão aparente assim, do advogado da parte em relação à mediação, e nesse momento que a gente teve de ter, digamos, no momento em que ainda tem pouca cultura de mediação, ainda existe um ceticismo maior em relação a esse método, como que o advogado normalmente trabalha e conscientiza ou desmistifica a mediação para o cliente muitas vezes, e quando é o caso de aconselhar um cliente para mediação, geralmente, em que momento qual o momento mais propício para essa mediação? A mediação pré-litígio, digo, a mediação antes que as partes ou judicializem ou submetam um assunto para arbitragem, ou uma mediação em caráter incidental. Acho que as duas podem ter aspectos interessantes. Por um lado, o pré-litígio pode ser, que é o que eu costumo ouvir como resposta, pode ser bom, muitas vezes, mas outras vezes as partes não estão maduras o suficientes ainda com relação às suas posições, aos seus interesses, enquanto que também, por outro lado, num outro extremo, no litígio, as partes podem já estar entrincheiradas demais,
com relação às posições jurídicas que elas manifestaram no processo. Qual que é a sua avaliação, então, desses dois pontos? Como vender, como para o cliente que a mediação pode ser a melhor solução e como é que tem sido a receptividade disso e, sendo o caso de mediação, geralmente quando é o melhor momento para se iniciar uma mediação? Bom, Felipe, obrigado. Eu vou começar pela segunda pergunta, né, que é a respeito do melhor momento para o início de uma mediação. Você está certo, acho que muita gente fala que o quanto antes melhor. Eu acho que qualquer resposta generalista não seria honesta, porque eu acho que no final das contas, pode parecer clichê, mas é a maior verdade que existe, é que cada caso é um caso. Então, podem ter casos em que uma mediação prévia vai ser eficiente, podem ter casos que requeiram aí a suspensão de um litígio. De fato, não existe uma receita geral. Eu acho que, pelo menos não na minha experiência, eu não consigo enxergar uma receita geral de qual seria o melhor momento para iniciar uma mediação. Por exemplo, a mediação prévia, logicamente, ela ajuda muito as partes evitarem o litígio, né? Por outro lado, às vezes as partes precisam entrar no litígio, precisam obter uma primeira resposta judiciário para que sejam compelidas a negociar de boa fé, sejam compelidas a buscar um acordo. Então, de fato, eu não vejo como prescrever o melhor momento para se iniciar a mediação. Por outro lado, também, por exemplo, pegando aí o seu exemplo de um litígio muito longo, em que as partes já estão entrincheiradas ali nas suas respectivas posições, eu acho que o mediador tem um grande papel em ajudar nisso também. Então, quer dizer, aproximar as partes, né? Então, eu tenho um caso prático em que era um litígio de mais de 14 anos, em que, quando as partes foram sentar para negociar pela 7ª vez ao longo desses 14 anos um acordo, a primeira coisa que eu falei foi, olha, eu acho que isso aqui tem que ser, a gente tem que colocar um mediador para nos ajudar aqui, porque a gente já tentou negociar antes, não deu certo, a gente precisa de um mediador para nos ajudar. E esse caso específico, esse caso concreto, a gente chegou num acordo com o mediador, com a ajuda do mediador. Então, eu vejo o mediador, com as técnicas dele, um bom mediador, um mediador experiente, ele pode inclusive ajudar as partes a se aproximarem quando elas têm posições muito antagônicas, já inclusive materializadas em um processo. Pegando um gancho também um pouco no que o Diego falou, né, sobre aqueles casos em que não se aconselha aí, a mediação, eu acho que existem alguns casos também que, por mais óbvios que possam parecer, é sempre bom a gente falar. Casos em que você precisa de uma medida urgente, né, você tem uma questão de perecimento do direito, logicamente a mediação muito provavelmente não vai ser aconselhada no seu caso. As partes precisarão recorrer ao judiciário, eventualmente a um ato de emergência, para que uma determinada posição seja estabilizada, para que aí sim se possa discutir um acordo. Então, logicamente, se as partes estão na necessidade de uma medida urgente, a mediação não seria recomendada. Outra coisa que também eu acho que é importante ressaltar é que as partes têm que estar bem representadas, as partes têm que ter liberdade e poderes para negociar e efetivamente chegar num acordo. Isso também às vezes pode parecer muito óbvio, mas existem situações em que há inclusive uma disputa dentro de uma empresa ou dentro de uma família sobre quem é que vai ter legitimidade para negociar, quem é que vai ter legitimidade para eventualmente fechar um acordo. Então, enquanto isso não estiver resolvido, enquanto isso não estiver claro, eu entendo também que a mediação não seria muito efetiva. E por fim, um ponto que o próprio Diego falou, e que isso é absolutamente importante, as partes têm que ter um genuíno interesse em mediar e em fazer um acordo, né? Na nossa experiência, a gente sabe que muitas vezes a parte não tem interesse em fazer um acordo, o interesse dela é entrar no litígio, o interesse dela é postergar o litígio. E se esse é o interesse da parte, não se deve falar em mediação. A mediação só vai servir para consumir tempo, como o Diego falou. Na experiência dele, ele já identificou casos em que isso estava acontecendo e ele próprio encerrou a mediação. Então, eu acho que o próprio advogado também tem que ter um pouco esse sentimento, seja para aconselhar o seu cliente a entrar ou não entrar numa mediação, seja para encerrar a mediação num determinado momento, né? Porque sente que realmente existe não interesse em transigir, em negociar. E aí, entrando um pouco na sua primeira pergunta, que é sobre o papel do advogado,
A primeira coisa, eu acho que o advogado ele tem que, com base nesses conceitos que o Diego falou, que eu pincelei também aqui, identificar se é o caso de mediação. Eu acho que o advogado ele serve um grande propósito quando ele identifica que é o caso de mediação e recomenda esse curso de ação. Então, eu acho que o advogado ele tem um papel nisso. Não simplesmente mediar por mediar. O cliente vai perder dinheiro, vai perder tempo se ele for para uma mediação sem estar preparado e sem ter definido que aquilo de fato é algo que vai ajudá-lo. Então, a primeira coisa, eu acho que o advogado ele tem que identificar que é o caso. E uma vez identificado que é o caso, e aí, Felipe, como você falou, existe um processo, muitas vezes, existe um processo de convencimento do próprio cliente de que a mediação pode ajudá-lo. Logicamente, a gente sabe que existem clientes que são mais sofisticados, que já passaram por processo de mediação, que o seu jurídico interno tem experiência, esse processo de convencimento não é necessário. Mas muitas vezes é. E aí ajuda muito você entender o processo e eu acho que é importante fazer a distinção do processo de mediação com os outros ADRs, Alternative Dispute Resolutions. Tem muita gente que ainda confunde o papel do mediador com o papel de um árbitro. Então, por mais básico que isso possa parecer, muitas vezes você precisa explicar para o cliente, olha, o mediador ele não vai decidir nada, ele não vai proferir uma decisão, ele não deve, inclusive, nem proferir uma opinião sobre o seu caso, ele deve facilitar uma negociação. Então, fazer essa explicação, explicar que uma audiência de mediação não é igual a uma audiência de conciliação, como aquelas que a gente via no judiciário, muitas vezes nem com o próprio juiz, né, e sim com o conciliador, é um animal totalmente diferente. Então, eu acho que o advogado conhecer esse processo de mediação, conhecer o instituto, para traduzir isso para o cliente e mostrar como o processo de mediação pode ser eficiente, pode ajudá-lo, eu acho que é fundamental. Eu acho que esse processo de educação passa muito pela relação advogado-cliente, né? Então, eu vejo que o papel do advogado é muito também esse, de estar ao lado do cliente para identificar se o caso é ou não é de mediação, e em se identificando que o caso é sim, o caso recomenda uma mediação naquele momento, se o cliente tiver alguma dificuldade de entender o processo ou não conhecer o processo, de educar o cliente o quanto o processo pode beneficiá-lo, né? Maravilha, obrigado. Acho que a gente volta aqui também a um ponto que eu queria até devolver essa bola para o Diego, para ele poder falar um pouquinho sobre essas características para situar o nosso público em relação à mediação versus arbitragem, versus o contencioso judicial, no que diz respeito a tempo, no que diz respeito a uma perspectiva de custos, a confidencialidade, que geralmente também é um aspecto super importante, numa ou noutra via. Se ele puder só, enfim, dar um apanhado, e aí eu retomo depois o curso das perguntas. Se queria ouvir um pouquinho da Márcia também, vou dirigir uma pergunta para ela. Diego, bem-vindo de volta. Agora sim. Se você puder também falar um pouquinho. Não, mas obrigado mesmo. Eu queria agradecer o convite de vocês, que eu não tive tempo, oportunidade antes, mas muito obrigado aí pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Então, sobre a diferença dos mecanismos, né? Como eu tinha falado, né? Talvez o mecanismo mais eficiente e barato seja a negociação direta, porque você, até assistido por um advogado ou não, você vai, conversa com o outro lado e chega num acordo. Quando você percebe que você tem um obstáculo a mais, ou que se você seguir essa linha, você não vai chegar no seu objetivo, você vai envolver um mediador. O mediador, ele é o segundo na lista aí dos mais baratos, porque o processo de mediação é um processo curto, você consegue modular ele, você vai gastar X horas, um valor fixo, você coloca um prazo, tem vários estilos de mediação, mas sem dúvida todos buscam eficiência, né? Você vai conversar com um lado, conversar com o outro, se preparar, fazer uma imersão, tentar fazer um acordo no menor tempo possível. Então você vai remunerar o mediador ou por hora, ou às vezes um valor fixo, tem algumas maneiras aí, mas é um escopo bem mais curto, bem mais limitado, né? E você não vai precisar de perícias, você vai tentar usar diferentes maneiras aí para evitar todos esses custos. Então talvez seja
uma segunda, uma forma um pouquinho mais custosa do que uma negociação direta, só que ainda é menos custosa do que uma arbitragem completa ou judiciária, se colocando todos os custos, né, os custos diretos, indiretos, enfim, relacionamento, tempo de executivo. Até uma das coisas interessantes que eu gostei muito do tema desse seminário, né, que é enfrentando as suas negociações. Porque às vezes é mais fácil você terceirizar, você perde a esperança, você terceiriza o problema, deixa para alguém decidir, do que você ir lá e ter que lidar com aquele grupo de pessoas difíceis, para você realmente convencer o outro lado a te dar o que você quer. É um processo que aparentemente tem um custo aí emocional de enfrentar, mas ele tem um custo aí humano e emocional também bem menor do que enfrentar uma longa briga, um resultado adverso que você não tem controle. Então, se você pensar o custo lato sensu, a mediação acaba sendo menos custosa nesse sentido, aí dizem todos os especialistas. Aí você vai ter que, quando você... E aí tem a questão da confidencialidade, né? A mediação, ela é um processo confidencial, e acho que tanto o mediador tem que criar confiança com as partes, para que elas possam se abrir com o mediador, e também o mediador tem que criar mecanismos aí de resgatar a confiança entre as partes minimamente para você conseguir fazer um acordo, né? Isso é possível. E eu acho que uma das vantagens da mediação por causa dessa confidencialidade, você tem alguém que pode transitar para lá e para cá e achar se tem caminho, achar o caminho, combinar aí os passos aí, os gestos, né, os tokens of trust aí dos dois lados para você conseguir ir aproximando dentro dessa questão do que eu revelo, o que eu não revelo, né? Muitas vezes as pessoas falam, poxa, eu não quero ir para uma mediação porque eu vou revelar minha estratégia contenciosa. E eu não quero que o outro lado se prepare. E por outro lado, se você não mostrar suas cartas para o outro lado, você também não vai convencer ele enfim, que ele precisa ceder. É óbvio que é importante ele também conhecer né, a situação, mas é um mediador. Eu acho que assim, o que a gente faz para conseguir fazer os advogados se abrirem é você ir construindo isso de uma maneira menos arriscada. Cada passo que as partes vão dando e abrindo, né, um pouco as suas informações é costurado com muita cautela por um mediador. Sem um mediador, as partes se fecham, não vão correr riscos. E aí você acaba provavelmente escalando. Então, essa questão da confidencialidade, ela tem esse aspecto teórico, tudo é confidencial e tal, mas tem um aspecto prático. Como que você faz as partes efetivamente trocarem as informações que vão levar para um acordo, né? Mas, enfim, o processo todo é confidencial, nada que for falado, mostrado, produzido ali vai ser usado contra nenhuma das partes no litígio. Nunca vi um caso de quebra dessa premissa, e é muito isso, nunca ouvi falar de um uso de uma informação, de uma mediação num processo, numa arbitragem. E, enfim, e aí você vai, como eu disse, né, reduzir seus custos e você chegar num bom problema, numa boa resolução. Muitas vezes a mediação também serve para funilar o problema, né, para as partes brigarem aí talvez com um pouco mais de precisão. Então isso já tira se você tem um conflito, tem vários itens da agenda, às vezes você tira um monte de itens e você consegue, tem um que é muito duro, que é uma bola dividida, uma percepção de direito, por exemplo, que ninguém quer ceder. Aí você pelo menos vai brigar no ponto certo, talvez, de uma maneira menos custosa. Então a mediação ela te ajuda, talvez até a desenhar o passo seguinte do processo para que seja melhor. Uma arbitragem, aí em comparar entre arbitragem e judiciário, depende muito do caso, do tempo que você tem, enfim, de questões aí comerciais, mas aí você já vai ter... já tem o custo dos árbitros, já tem o custo das perícias, já tem o tempo que se prolonga, enfim, honorários, tem todo fica bem mais custoso, sem dúvida. Obviamente, né, numa mediação, a concessão que você vai fazer tem que ser de acordo com as suas cartas, né, com o valor do seu caso.
Então, pressupondo que você avalie o valor das suas cartas jurídicas, você vai fazer um acordo que seja condizente com isso, talvez para você conseguir aquele mesmo resultado que você conseguiria no judiciário, às vezes você entra numa mediação até para convencer o outro lado que ele está errado. Eu já fiz mediação assim de que um lado basicamente desistiu. Era uma questão de se sentir maltratado, enfim, uma briga societária, uma joint venture. Você consegue... Mediação não é ceder, né? Então, acho que a concessão que você pode fazer numa mediação é mais ou menos o que você ganharia lá no judiciário sem o custo, diminuindo o risco. Então, eu acho que esse é um ponto. Mas o ponto que eu realmente gostaria de colocar, que eu acho que a verdade é que você tem que saber, um bom estrategista aí, de conflitos, ele tem que saber transitar entre os mecanismos. Você tem que ter o olho no prêmio, né? Qual o meu objetivo? O que vai atender aos meus interesses? Às vezes, os ouvidos do outro lado estão fechados, você não está na lista de prioridades dele. Aí você tem que fazer algum barulho. Aí você vai ter que entrar com uma ação, vai ter que conseguir uma liminar, vai ter que iniciar uma arbitragem. Aí você vai conseguir os ouvidos do outro lado. Aí você vai ter talvez um ânimo melhor, uma ambiência aí melhor para você negociar. Aí pode ser que tenha uma janela de oportunidade, vai ter uma perícia, vai ter um gasto. Pô, vamos sentar, vamos voltar para a mesa de negociação, tá difícil, vamos colocar um mediador. Então, eu acho que isso todos os teóricos dizem, o que as partes não podem cair é no que a gente chama da armadilha adversarial, que é você ir levar aquilo para o fígado, né? E aí vai para briga, aí distorce fatos, todo mundo joga pesado, as petições, a linguagem é, pô, o outro lado está errado, descumpriu, vai ofendendo um ao outro naturalmente. Se você cai nessa armadilha da adversariedade, você talvez tenha um resultado pior. A sabedoria, você às vezes, é saber transitar entre os mecanismos. Você começou uma arbitragem, uma ação judicial, você não está preso nela para o resto da sua vida, né? Eu já fiz muitos casos aí de mediações no meio de processos que estão há anos na justiça, né? Também para evitar arbitragem. Então, eu acho que essa questão do custo de novo, você tem que ver pelos seus obstáculos e pelo seu objetivo. Não estou dizendo que tem situações sim que você tem que entrar com uma ação, mas você tem que ficar aberto. Legal, obrigado. Achei interessante que você tocou no ponto da confidencialidade, que eu acho que é um dos grandes receios que, de fato, o cliente tem. E fazendo um gancho com a abordagem do Ricardo, o advogado acho que também tem muito a ajudar o cliente nessa conscientização em relação a uma dinâmica da mediação ocorre, como calibrar essa confidencialidade, aquilo que você revela para a outra parte, aquilo que você revela só para o mediador, enfim, o mediador tem realmente muitas ferramentas para poder utilizar. A gente, como advogado, muitas vezes a gente é surpreendido também, não fora da mediação, às vezes no curso, no bojo de um processo, você descobre que o cliente não revelou a você, advogado, às vezes a verdade como deveria. Então, imagina se aquele cliente que já não revela sequer para o advogado o gap que existe cultural para que ele possa aceitar revelar aquela verdade ou ter a confiança de revelar num procedimento de mediação os fatos. Então, acho que o advogado também tem que tentar trabalhar muito isso na mentalidade, né, do cliente. Márcia, eu queria te ouvir um pouquinho, e aí explorar um pouco da sua experiência enorme no judiciário. Você acompanhou isso bem. A arbitragem, quando surgiu, logo depois da lei de arbitragem, e depois, enfim, da definição da constitucionalidade da lei de arbitragem, o judiciário foi um pouco reativo, foi um pouco refratário à arbitragem, aos árbitros. Eu não vejo, acho que felizmente, esse mesmo tipo de problema com relação à mediação. Aliás, hoje em dia, acho que essa é uma questão superada. Existe uma relação muito amigável, né, e muito bem recebida da arbitragem pelo judiciário, e creio que a mediação já surgiu no Brasil com um pouco mais de força. A lei é muito mais recente, não tem sequer 5 anos, há muito menos tempo, e já com talvez um estado de consciência maior por parte dos magistrados de que esses outros mecanismos eles também vêm a ajudar a pacificar os conflitos.
enfim, e que o próprio judiciário também, às vezes, pede ajuda por não conseguir dar uma resposta com a prontidão necessária para todos esses conflitos que, enfim, estão latentes e que certamente vão agora explodir cada vez mais no caso do pós-Covid também, por exemplo. Como é que você enxerga, você que já passou tanto tempo lá dentro do judiciário, agora na advocacia privada, essa interação da mediação com o judiciário? O judiciário já tem abraçado a bandeira da mediação, isso já até, verdade seja dita, vem de antes da pandemia. A pandemia trouxe alguns programas específicos que têm sido implementados por alguns tribunais que já se adiantaram nesse sentido, até temendo um volume gigantesco de novos litígios. Enfim, o que você pode trazer aqui para a gente a respeito disso? Qual é o seu depoimento? Márcia, acho que o seu volume está desligado. Boa noite. Estão me ouvindo? Pronto. Tá. Então, agora a gente se escuta. Como eu entrei no Poder Judiciário no limiar da década de 90, eu vim de um judiciário, iniciei no judiciário, e não só no judiciário, mas numa época em que as relações de conflito elas eram resolvidas pelos juízes. E inúmeras vezes eu tentava fazer aquela audiência de conciliação, tentar conciliar as partes, isso existe desde sempre, e as partes simplesmente diziam: não, eu quero saber o que o juiz pensa e pronto, agora não tem acordo. E isso era uma regra de uma posição das partes. Aos poucos, isso veio evoluindo, e as pessoas e os advogados tiveram um papel importantíssimo nisso, de começar a tentar informar os seus clientes do quanto era benéfico para eles tentar uma composição e evoluir numa solução que viesse deles mesmos. Aliás, eu acho a grande vantagem da mediação sobre a arbitragem e sobre o poder judiciário, a decisão, o contencioso judicial, é o fato da solução do problema ser construída pelas próprias partes. Eu acho que, tendo passado quase 30 anos dentro do judiciário, e eu pauto a minha vida pessoal dessa maneira, quer dizer, é um conselho que eu utilizo para mim mesma, é evitar ao máximo deixar que uma questão que me seja importante venha a ser decidida por um terceiro, sem que eu participe da construção dessa decisão. E isso é uma oportunidade que você tem muito boa de fazer dentro da mediação. Eu sempre procurei dizer isso para as pessoas quando elas estavam litigando. Por melhor que venha a decisão que eu venha a dar, ela não vai levar em consideração uma série de elementos que são importantíssimos para o senhor, ou para a senhora, para a sua empresa. E que para o juiz não tem a menor importância para sentenciar. Por exemplo, eu não estou preocupada se o senhor, se a empresa pode ou não pode pagar, o juiz não está preocupado na hora de dar uma sentença, se a empresa pode ou não pode pagar aquilo em uma parcela, mas poderia pagar em 5. Isso não é levado em consideração. E daí, se o juiz condenar, vai condenar a pagar nos termos do contrato ou nos termos em que ele achar que são compatíveis com os critérios jurídicos e não com os critérios fáticos. E isso é enorme, de enorme importância. Tanto é que a gente vê que a facilidade que se tem para o cumprimento das sentenças que homologam o acordo é muito mais fácil, porque quando o sujeito participa da construção da solução, ele sabe o quanto e até quando ele pode arcar com aquilo que ele está assumindo. Quando a decisão vem imposta por um terceiro, seja um árbitro, seja um magistrado, ele nem sempre vai poder suportar o cumprimento daquela decisão daquela maneira.
E isso é ruim para quem é condenado, mas também é ruim para quem recebe a sentença em seu favor. Porque vai ganhar, mas não vai levar, né? É o que a gente costuma dizer. Então, eu acho que a principal vantagem para mim desses métodos de autocomposição, de participação na própria composição, é essa. Independentemente do preço ou do custo que isso vai ter ou deixar de ter, se é maior ou se é menor, né? Essa vantagem é enorme. E isso vai refletir no custo total do processo em si, do litígio em si. Porque o custo do litígio não é só o custo com o advogado, com o árbitro, com custas, perito, lá o que seja. É o tempo gasto na administração daquele processo e é a solução que aquele processo traz para as partes. Se eu tenho uma solução que cabe no meu bolso, se eu posso ter uma solução que cabe no meu bolso, ou que cabe no bolso daquele que vai ter que me pagar, é muito melhor do que uma solução que não cabe. Então, eu vejo essa imensa vantagem nesse sistema. Agora, não é algo que caiba em qualquer relação jurídica. A conciliação ou a mediação, elas não são um remédio que cabe para tudo quanto é doença jurídica. Como também não é nem a arbitragem e nem o processo judicial. O interessante é a gente ter esse leque de opções e, mais interessante ainda, é a gente ter optado em algum momento por algum tipo de solução e depois poder migrar para outras. Como o Diego falou aqui, e o Ricardo também, antes do Diego, que não deve ter ouvido o Ricardo falar, a mediação ela não precisa ser o primeiro passo. Ela pode ser um passo já com o processo judicial começado ou com uma arbitragem começada. Então, essa interdisciplinariedade dos instrumentos é muito bacana também. E, Felipe, você falou desse evento que você teve com o Matheus, e eu também fui participar de um seminário na Anshan sobre arbitragem, crítica à arbitragem, e teve um painel, o primeiro painel, em que estavam presentes as empresas. O que elas pensavam para eles dizerem, os executivos dizerem o que eles estavam pensando sobre a arbitragem. E eles fizeram lá as críticas que acharam devidas, e os elogios que acharam devidos à arbitragem, mas o interessante é que eles chamaram a atenção, não era um seminário sobre mediação, mas eles disseram o que nós estamos gostando muito, a experiência que tem sido muito positiva para nós ultimamente, tem sido a mediação. A mediação tem um caminho enorme, eu acho que na área comercial, na área empresarial, na área de família, é fundamental tentar esse caminho da conciliação, porque normalmente são litígios que não vão terminar o relacionamento entre as partes. Né? Vão continuar a ser sócios ou vão continuar a ser parceiros em relações comerciais, vão continuar sendo pais daquela criança, enfim, nesse tipo de relação em que o litígio não vai pôr fim à relação, pode pôr fim o litígio terá um fim, mas não a relação entre as partes, eu acho que é o melhor caminho, é o caminho mais saudável, é o caminho melhor de se resolver. Só complementando o que você falou também, qual é a percepção do Poder Judiciário? O Poder Judiciário recebeu tão bem a mediação que vários tribunais de justiça têm grupos de mediadores, investiu na formação de pessoas para atuarem como mediadores, e também investiu no treinamento dos magistrados, para que os magistrados pudessem identificar dentro
os processos que estavam em andamento nas suas câmaras ou nas suas varas, aqueles que poderiam ser levados para uma tentativa de mediação ou de conciliação, né, que são duas coisas diferentes. Mas também a destinação para o Poder Judiciário, não, qual vai ser a forma que as partes vão se compor, não faz muita diferença. A diferença é a maneira de tratar e qual será a melhor maneira de tratar essa tentativa de conciliação. Então, não há nenhuma restrição. O Poder Judiciário tem um respeito enorme pelo sigilo do que ocorre dentro da mediação. É lógico que esse sigilo, como o Diego falou, não atinge, e esse é um problema da mediação, não atinge aquilo que as partes dizem uma na frente da outra. Daí porque se utilizar muitas vezes uma técnica em que a parte não diz uma na frente da outra ou uma para a outra, mas diz para o mediador, e o mediador, sim, tem o compromisso de não fazer aquela revelação, ajude a contornar esse problema, que é um problema complicado, né? Maravilha, Márcia, obrigado. Queria voltar aqui, acho que você tocou em vários pontos super importantes. Acho que a questão do controle na construção da solução é um aspecto fundamental. A gente tem visto já um aumento grande no volume de litígios relacionados à Covid indo para o judiciário, muitas discussões a respeito de exoneração de obrigações, moratórias, pagamentos parciais, descontos e etc. E, infelizmente, o que a gente tem assistido tem sido uma grande loteria, né? Você tem decisões que ou rejeitam completamente, dizem que o juiz não deve se imiscuir nessa discussão, outras decisões que estabelecem descontos gigantescos, outras que estabelecem descontos pequenos, e tudo no meio desse intervalo aí. Então, é um componente de aleatoriedade grande. Acho que muita gente aposta num litígio relacionado aos problemas atinentes ao Covid, mas poderiam olhar com carinho para a mediação, porque, como você bem colocou, por meio dela você consegue controlar exatamente o que sai do judiciário. Hoje em dia, você ainda não tem um padrão de jurisprudência sobre, seja com relação a valores e resultados, seja com relação sequer aos fundamentos jurídicos desses litígios que estão sendo inaugurados envolvendo questões relacionadas à Covid. Bom, eu queria perguntar agora para o Ricardo. Na mediação empresarial, Ricardo, você, muitas vezes, o advogado acaba tendo um papel também importante, porque, mais do que um contencioso judicial, você não tem só ali a parte, na maioria das vezes, e o seu advogado. Você, na mediação empresarial, diferentemente talvez em alguns outros ramos, muitas vezes, se ela tem caráter complexo, você vai ter a parte, você vai ter, enfim, uma série de executivos da parte, você vai ter a equipe de advogados, e não raramente você vai ter também, por exemplo, experts. Às vezes, mais de um expert, cada um dominando uma área específica do convencimento, e o advogado tendo que fazer uma função meio que de maestro de todas essas pontas, de todos esses atores que participam da mediação. É claro que o protagonismo sempre é do cliente, afinal de contas ele é que decide. Na mediação, talvez mais do que nunca, isso fica muito saliente. Como é que é o papel do advogado na preparação de uma mediação, durante a mediação? O que você pode dizer um pouquinho a respeito disso? Bom, primeira coisa, Felipe, sem dúvida nenhuma, você tem casos em que você interage não só com o departamento jurídico do cliente, né, que é o mais comum. A interação normalmente é do departamento jurídico com o advogado externo, e o departamento jurídico tem uma interação maior com seus clientes internos.
Mas em muitas situações o advogado ele acaba auxiliando o jurídico interno da empresa nessa coordenação. Então, eu acho que é importante para que o advogado externo possa fazer esse trabalho com eficiência, é que ele, enfim, conheça a estratégia global do cliente, né? Ele, junto com o departamento jurídico interno do cliente, eles tenham conhecimento de todas as necessidades. Aqui eu acho que é um ponto importante que vale não para a mediação, mas para qualquer negociação, que é o mapeamento de interesses. Eu acho que esse é um ponto fundamental na preparação e no desenvolvimento de qualquer negociação, seja negociação direta, seja uma mediação. Tem que haver um alinhamento de interesses e expectativas, né? Então, assim, eu já tive situações em que o departamento financeiro do cliente me diz que aquilo é uma prioridade, o comercial me diz que é outra, o departamento de operações diz que é outra. Então, assim, o advogado ele tem que primeiro conhecer, obviamente, todos esses interesses, essas prioridades, digamos assim, e junto com o jurídico interno, que tem um conhecimento ali grande da própria empresa, né, das suas próprias necessidades, traçar uma estratégia global, definir ali as prioridades, definir aquilo que não é tão importante para a empresa. Nesse ponto, eu acho que a transparência e a confiança tem que ser total. Assim, você não consegue ter um processo efetivo e de sucesso se não houver uma transparência total, seja do cliente com o seu advogado, né? Como você falou, todos nós que já estamos nessa vida aí há alguns anos, já passamos por situações em que a gente descobre algo no meio do caminho, né? Porque o cliente não passou para a gente tudo aquilo que a gente precisava saber, seja porque ele achou que não era importante, seja porque ele achou que era importante manter essa confidencialidade com o seu próprio advogado. Enfim, todos nós já passamos por isso. Então é importante, mas também é importante que o advogado se sinta confortável para fazer uma avaliação de risco real para o seu cliente, né? Então, dizer, olha, isso aqui não é um bom argumento, isso aqui não é uma boa situação, a gente não tem uma situação jurídica confortável aqui, os precedentes são contrários, enfim, tem que haver um diálogo muito transparente, não só entre o cliente e o advogado, mas dentro do cliente. Então, eu acho que o advogado, sem dúvida nenhuma, tem um papel ali de maestro, como você falou, porque ele vai conciliar os diversos interesses do cliente, que muitas vezes vêm de diferentes fontes, né? Diferentes departamentos. Então, assim, eu acho que o papel tem que ter um pouco. O advogado ele tem quase que um papel de mediador dentro do cliente também para mediar ali os interesses e tentar organizar uma estratégia que seja eficiente. Logicamente que isso tudo vai ter um maior sucesso o quanto antes você conseguir fazer isso, né? O quanto antes você conseguir fazer esse mapeamento de interesses, definir prioridades, definir aquilo que realmente é importante, aquilo que não é tão importante. Também já passei, na minha carreira, já passei por situações em que o cliente traz algo como sendo vital para ele e você, no curso das conversas, você mostra para o cliente que aquilo não é tão vital, que ele deveria focar em outras coisas. Isso, logicamente, quanto antes você conseguir ter essas conversas, essas discussões, aumenta o sucesso, aumenta a possibilidade de sucesso. Uma vez conhecendo a si próprio, eu acho que é importante também nessa preparação conhecer o outro lado, a contraparte. Então, e aí, obviamente, a participação do cliente é fundamental. O cliente tem uma relação de anos, muitas vezes, tem um contrato, tem uma relação societária, uma relação de parceria com o outro lado, conhece muito bem o outro lado. Então, acho que faz parte do papel do advogado extrair isso do cliente. O que você acha que o outro lado está interessado? Quais são as prioridades do outro lado? O que você acha que o outro lado talvez não tenha tanto interesse? Muitas vezes a gente vai achar pontos de convergência quando você faz esse exercício, o que obviamente facilita muito a negociação e a mediação. Aqui eu tive uma experiência interessante no meu LLM, o meu professor lá de negociação, de ADR, ele fez um exercício com a turma, que ele dividiu a turma em dois lados, né? Passou posição de cada lado e botou para as partes negociarem. E os dois lados tinham uma instrução em comum, que é, eu quero fazer acordo. Então, seja você representando o lado A ou B, os dois tinham a mesma instrução, que era fazer acordo. Ele dividiu a turma, a gente ficou, sei lá, 10, 15 minutos negociando e depois voltou com o resultado. Obviamente os resultados variaram, alguns conseguiram acordos melhores, outros piores, mas cerca de 30% da turma não fez acordo. E aí o professor ele volta e fala, está vendo como vocês muitas vezes se veem tão envolvidos no processo de negociação
tocando um pouco no que o Diego falou, né? Tão envolvidos na barganha que vocês não orientaram que a principal uma instrução que era comum dos dois lados é que os dois lados queriam fazer um acordo. E o advogado conseguiu fazer com que isso não acontecesse. Então é fundamental você ter muito bem definido o que você realmente pretende, muito bem mapeado, muito bem delineado isso, para você poder ajudar o seu cliente, não se ver envolvido em situações em que você vai ficar tão apaixonado pela discussão jurídica que você vai deixar isso de lado. E aí, logicamente, uma vez tudo isso mapeado, você traçar uma estratégia que seja eficiente de negociação, né? O Diego também falou isso, eu acho que isso é muito interessante. Às vezes, você na sua estratégia, você precisa tentar obter uma liminar antes de sentar na mesa. Às vezes, você precisa iniciar. Eu tive uma experiência com o próprio Diego como mediador, que fizemos uma mediação que se arrastou por meses. E num determinado momento, a gente falou, chega, vamos entrar com a arbitragem. Entramos com a arbitragem. Quando o outro lado recebeu a notificação da arbitragem, voltou para a mesa, e aí o Diego, muito habilidoso, fez uma proposta do mediador, e a gente conseguiu acabar fazendo o acordo depois que a gente entrou com a arbitragem. Então, isso faz parte, né? Eu acho que existem outras técnicas que são super interessantes, como, por exemplo, você tentar criar um ambiente mais propício para um acordo. Então, você às vezes pode tentar fazer acordos parciais, você pode tentar começar as negociações, ou a mediação, no caso, por aqueles pontos em que você acha que tem uma convergência maior de interesses. Então você vai tirando da mesa aquilo que é mais fácil para criar um ambiente mais favorável para quando você chegar nos pontos que são mais críticos e mais adversariais. Enfim, eu acho que o advogado e o negociador ele tem um papel muito importante em mostrar isso para as partes, né? Mostrar isso para as empresas, para as partes que vão ser envolvidas de fato, como você falou, vão ser os protagonistas da negociação e da mediação. Eu acho isso, enfim, fundamental e é isso que eu procuro passar quando o cliente nos procura, né? Legal, Ricardo, obrigado. Eu vou aproveitar até algumas perguntas aqui da plateia, que várias delas tinham pontos de contato com perguntas que eu também tinha preparado. Então, acho que eu já mato 2 coelhos, ou até mais, uma cajadada só. Diego, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a mediação online, porque, enfim, a gente vive tempos de pandemia, de quarentena, distanciamento social, isolamento, e, verdade seja dita, ninguém sabe até quando. Por um lado, isso acaba sendo uma tremenda oportunidade para impulso, para o fomento desse mecanismo, dessa ferramenta de resolução remota de conflitos. Como a gente incorporou no nosso dia a dia esse novo normal de reuniões online, etc. De certa maneira, imagino eu que no mundo da mediação também, hoje em dia, as mediações presenciais tenham se tornado algo escasso. Eu queria que você falasse um pouquinho também da diferença da mediação online para a mediação in person, né, da mediação presencial. Eu consigo imaginar algumas preocupações, como, por exemplo, confidencialidade, enfim, como é que é a interação, que eu imagino que seja do mediador, muito pautada por linguagem corporal e etc. Até que ponto isso fica comprometido numa mediação online ou não? Na prática, isso acaba não atrapalhando muito o desenvolvimento da mediação. Eu queria que você falasse um pouquinho, não apenas isso, mas também alguns aspectos práticos, ferramentas, como tem sido desenvolvida a mediação online no Brasil especificamente. Eu já usava a mediação aí online até antes aí do Covid, porque tem situações que um lado está no exterior, o outro, às vezes você está com uma agenda apertada viajando, as pessoas querem aquela data, então eu já vim usando aí essa estratégia mesmo antes do Covid. É óbvio que perde um pouco, né? Que pessoalmente é muito melhor, você consegue ler as pessoas melhor. Mas, olha, eu vou te dizer, tem funcionado. Eu tenho feito bastante, eu fiz coisa muito grande aí, com mediações grandes. Estou usando o Microsoft Teams, por enquanto. Todas as que eu tenho feito são com... Eu tenho usado o Teams, o pessoal fala muito do Zoom, a comunidade internacional está usando bastante o Zoom, mas teve aquele vazamento de dados.
Eu acho que o Teams, primeiro que é uma plataforma que todas as empresas estão usando, então é familiar, é como se entrar numa reunião e não muda muito o dia a dia e funciona. Às vezes, por exemplo, você precisa fazer uma reunião privada, você tem que mandar um outro link. é, Parece que o Zoom, ou tem até plataformas específicas, tem funcionalidades melhores, mas eu acho que é até mais fácil usar o que todo mundo sabe usar. No Teams, quando alguém começa a gravar a reunião, todo mundo vê, então já no meio de uma mediação começou uma gravação ali, foi um barata voa. Quem que está fazendo isso? O que está acontecendo? Mas eu acho que tá funcionando, acho que é melhor, tá funcionando. O meu medo é que realmente eu gostaria que as reuniões presenciais continuassem após o Covid. Eu acho que é melhor fazer presencial, mas em um bom nível eu acho que dá para. Quer dizer, eu não gostaria que elas se extinguissem, né? Mas eu acho que temos feito e dá para fazer. Eu atuo também em programas de indenização aí por questões, tragédias, né? Onde a gente tem que indenizar milhares de pessoas aí. A gente tem feito, eu já fiz nesses últimos meses aí mais de 1.200 reuniões, mediações usando também a plataforma Teams, de indenização. A gente está fazendo programa de indenização com uso de mediação. Assim, a vida está andando muito bem. O que eu acho que a gente tem feito é um discurso, assim, porque eu acho que tem algumas questões, acho que como vocês devem estar debatendo também na arbitragem, quem mais está na sala? Será que a gente está vendo todo mundo? Às vezes tem erro técnico, você entra na sala errada, você está ouvindo uma coisa que você não deveria ouvir, acessa um documento. Então, a gente faz um comprometimento de boa-fé. Se tiver uma falha técnica, você entrar no lugar que você não deveria entrar, sai na hora e avisa o mediador. Se você acessar um documento, deleta na hora e avisa o mediador. A gente cria umas ground rules aí você tem que declarar todo mundo que está na. Só pode participar da mediação quem está declarado que participou da mediação. Isso eram coisas que eu já enfrentava um pouco antes. Às vezes você tem que fazer uma mediação, um pedaço da mediação por call, às vezes uma parte está fora. Então, como eu disse, não tem muita novidade. Assim, eu já usava um pouco isso, agora está intensificando. É óbvio que eu acho também que como uma tendência de redução de custos, é excelente. Perde, mas funciona. Legal. Perde, mas não compromete o processo, né? Enfim, acho que e tem suas vantagens também, né? Em termos de agenda, em termos de deslocamento. Isso é muito bacana. O Kevin Kimball formulou uma pergunta aqui via chat. Eu confesso que eu não saberia responder isso trazendo para a realidade brasileira. Ele pergunta qual percentual de casos são resolvidos por acordo, mediação, vis-à-vis por decisões judiciais. O que a gente pega de estatística, pelo menos do exterior, até aproveito aqui para agradecer, eu vi que o Gary Bernberg, que é mediador do James, o James, por exemplo, é uma instituição que traz muita informação, muito treinamento de mediação e sempre divulgam, por exemplo, uma taxa de acordos bastante alta, acima de 80%. Mas, enfim, para mediações internacionais em geral. Confesso não saber dizer em termos de mediações domésticas, especialmente também aquelas que ocorrem dentro do judiciário. Eu não sei se, por acaso, algum de vocês já teve acesso a informações desse tipo, ou que possam dar algum tipo de resposta ballpark figure, assim, alguma ideia de qual é a taxa de sucesso de acordo. A conciliação a que a Márcia se referiu, aquela antiga, que sempre existiu no processo, imagino que tivesse uma taxa ínfima. Era algo meramente protocolar, mas não sei. Queria abrir para vocês, Márcia, quiser fazer também alguma parte, fique à vontade, Diego. Eu tenho as minhas estatísticas pessoais aí, né? Eu ouço. Bom, eu não conheço nenhuma estatística oficial, mas eu participei uma vez de uma mediação judicial, inclusive, da turma treinada, como a Márcia mencionou aí, pelo tribunal, e conversando com eles disseram que as taxas de sucesso estavam bem altas,
especialmente na parte família, né? As mediações que envolviam os conflitos de família, eles estavam, de acordo com o mediador lá que fez o trabalho comigo, em cerca de 90%. Mas isso não era uma estatística oficial, né? Isso era, enfim, um sentimento dele. Eu desconheço estatísticas oficiais aqui no Brasil sobre isso. Mas eu até acredito que a partir do momento em que se instalou a mediação, diferentemente da antiga conciliação que a gente tinha quase pro forma, realmente essas taxas têm aumentado bastante, porque você tem visto gente muito competente conduzindo esses trabalhos, né? Mediadores muito engajados. Eu posso dizer, assim, Felipe, acho que tem setores, né? Acho da que, conciliação por exemplo, dentro do processo judicial, seguro, resseguro, aquela... eu vejo uma estatística muito alta, né, da minha parte. Oi? Aí. Continua? De repente, fala um pouquinho a Márcia e depois eu passo para o Diego, só para não dar Mas ruído. essas conciliações básicas que abre a audiência, né, ela realmente não funcionava muito bem, mas as semanas de conciliação, elas funcionavam. E uma das coisas que a gente... A razão pela qual num sistema funcionava bem e no outro não, eram duas. A primeira delas é a seleção dos casos. O que você levava para a semana da conciliação eram casos selecionados em que o juiz vislumbrava ali uma forte chance de uma conciliação, que é o que não acontece naquela tentativa de conciliação que era todo e qualquer processo. Então, nem tudo é conciliado, nem tudo dá para fazer. E a outra razão é o tempo, que como o juiz não tinha muito tempo para investir ali, tentando convencer as partes, trabalhar as partes, isso demanda tempo, ele fazia a pergunta, tem possibilidade de acordo? Tem, não tem, tchau, e vida que segue. E numa semana da conciliação, não, ele estava ali para fazer acordo. Na mediação, também acontece a mesma coisa. Os casos são selecionados. Os casos em que os juízes já estão postos em juízo e que são levados para mediação nos grupos de mediação dos tribunais, são selecionados. Então, daí porque a chance de sucesso é bastante grande. E assim, a gente não tem estatística sobre isso, pelo menos aqui no Rio, mas a gente observava um sucesso bem animador, que valia a pena dar uma parada no processo e tentar resolver. Eu acho que... Diego, você tem... As estatísticas são altas, né? Eu vejo... Eu vejo... Enfim, se fala em 70%, 85%, mas o que eu vejo é que dependendo do tipo de conflito e do setor aí do conflito, você tem, né, estatísticas diferentes, né? No societário, eu tenho as minhas próprias estatísticas aqui e o que você ouve falar. No societário, as estatísticas são muito altas. Uma que eu tenho tido muito altas, 85%, 90%. Uma que eu tenho tido 100% no resseguro. O pessoal de resseguro eles são muito hábeis, eles sabem negociar, sabem fazer a dança de números. Então, normalmente são mediações internacionais, né, com muita gente experiente. Eu tenho minha experiência particular aí de casos de alto perfil, a gente tem feito sempre, a gente consegue corrigir. Casos aparentemente impossíveis. Um lado está querendo receber 1 bilhão e o outro quer pagar 10 mil. E aí você consegue chegar. Então, mas enfim, tenho tido uma boa estatística. Eu acho que um setor difícil é a construção civil, né? Os casos são difíceis, eu diria algo aí entre 60% a 70%. São boas estatísticas, mas não são... nas indenizações não são estelares, mas são vale a tentativa, Não mas são são casos complicados. estelares, né? Setor de energia também. Oi. Eu imagino que tenha muita.
depende muito de uma questão técnica, né? Então deve dificultar a mediação por conta disso, né? Você tem posições técnicas muito distantes e fica difícil de você aproximar sem ter Eu uma diria perícia, até sem ter um, né? 70%, viu? É que também vai um pouco por fases, assim, tem fases que você faz todas. Como verano, eu tenho 100%, eu acho, tenho um agendamento. Mas a gente trabalhando aí juntos, você tinha um 100%, em casos muito difíceis, né? Como o Ricardo colocou, que a gente trouxe do mundo dos mortos aí. Então, acho que é bem variado, assim, mas são altas, são estatísticas. Na indenização, por exemplo, de vítimas que a gente faz, a gente tem 90 e muitos por cento. Tem um dos projetos que a gente está trabalhando muito grande aí, tem 99,6% de acordo dos casos. Então, enfim, essas estatísticas são muito boas. E tem uma outra questão aí, mediação online de consumo. As estatísticas são altíssimas Legal. também. Claro. Bacana. O Renato Hertz está contribuindo aqui da nossa plateia, mencionando que a Eleonora Coelho, num webinar recente, comentou que no Câncer CBC os valores também são bastante altos, é consistente com essas informações, algo em torno de 70% ou mais. Enfim, então, tudo realmente parece convergir. No caso da Constituição Civil, eu acho que ele também tem aspectos interessantes, porque muitas vezes você consegue trazer para uma mediação muito mais atores que têm interesses envolvidos do que você faria num processo judicial. Como você tem relações ali em cadeia, empreiteiro, subempreiteiro, fornecedor e etc., às vezes faz sentido você trazer todo mundo para uma mediação, coisa que você não conseguiria fazer num processo judicial ou mesmo numa arbitragem, porque, do ponto de vista formal, não existem relações jurídicas entre todos eles, né? Os fechos são mais indiretos. Mas acho que tem aspectos interessantes por conta dessa flexibilidade da mediação que você, às vezes, não encontra em outros mecanismos. Bom, gente, eu queria passar agora a bola para vocês para fazerem suas considerações finais. A gente já até passou um pouquinho do nosso tempo, então, se vocês puderem falar só mais uns minutinhos para a gente fechar esse nosso webinar, eu queria deixá-los à vontade. Diego, talvez, enfim, até honraria por ser nosso convidado especial. Queria te pedir para fazer suas considerações finais. Em seguida, eu passo para a Márcia e para o Ricardo para a gente conseguir concluir aqui o webinar. Lembrando novamente que a gente vai ficar super à disposição de vocês. Acho que a maioria dos pontos a gente já abordou aqui na nossa apresentação, mas aquelas perguntas que não tiverem sido endereçadas ainda, a gente se compromete Eu acho que assim, muito tem se falado nesse momento, né, a mediação já vem numa crescente, assim como um mecanismo que tem ganhado aí a aceitação, protagonismo, vários casos aí têm sido resolvidos por mediação, isso já é uma tendência, né? Estão dizendo agora que nesses momentos de Covid é o momento da mediação se consolidar. Eu acho que, enfim, é uma promessa aí da mediação crescendo. Eu acho que talvez isso seja verdade, porque por causa desse efeito, assim, quando a parte quer fazer um acordo e ela tem a consciência de que o caminho normal vai ser difícil, tem algum obstáculo ali ou alguma situação que pode impedir isso, eu acho que são os casos que eu vejo a mediação dar certo. Acho que essa situação, essa tempestade aí perfeita, ela tende a acontecer bastante. Você tentar fazer um acordo e nessa tensão, nesse estresse, todo mundo protegendo aí seu caixa, seus interesses, eu acho que não vai faltar vontade e os caminhos não vão ser muito fáceis, né, para você chegar num acordo. Eu acho que eu acho que negociadores, como a gente está conversando aqui, advogados, negociadores assim de ponta, que tem aquela ideia assim, eu sou um ótimo negociador, por que eu preciso de um terceiro? Eu acho que muitos dos grandes atores aí do mercado, grandes advogados, como vocês, diretores jurídicos aí de empresas multinacionais, nacionais, internacionais, pessoa muito gabarito está aprendendo a ver o valor de um mediador, né? Ele te ajuda
você já sendo uma pessoa estratégica, ele te ajuda a colocar a sua estratégia em campo, né? Você vê grandes casos aí internacional em que as pessoas brigam para ver a posição das cadeiras na mesa. Quer dizer, para você chegar para o outro lado e construir um processo, vamos discutir isso aqui primeiro, depois aquilo, depois... É muito difícil. O outro lado vai pensar, por que ele quer discutir isso primeiro? Deve ter alguma coisa por trás, eu quero discutir aquilo. Então, essas negociações de grandes valores, elas são muito tensas, né? Então, você ter uma pessoa aí no meio que mantém as partes na mesa, que ajuda a encontrar saídas, reformular o processo, é um no-brainer, assim, custo vale a pena, ajuda as partes. Então, eu realmente sei que a mediação é uma ferramenta útil. Muita gente fala, talvez ela não seja tão utilizada quanto gostaria. Eu acho que está sendo muito utilizada. Talvez nesse momento tenha um boom disso daí. Eu acho que é um momento interessante da mediação, assim, para as pessoas olharem com mais cuidado, com mais carinho. E acho que uma ideia de um webinar como esse aí para trazer esse debate é muito, muito pertinente, aí, muito bem-vinda. Eu queria agradecer a vocês aí pela iniciativa, por esse convite. Obrigado, Diego. O prazer é todo nosso, sem dúvida nenhuma. Enfim, quem sabe a gente consiga fazer outros. Imagino que você esteja super ocupado, porque realmente a gente vive aí um boom grande. E eu acho que é muito bem-vindo, né, que a gente vive esse boom, porque isso é sinal de que as pessoas querem efetivamente resolver os seus problemas e não levá-los para o judiciário e postergá-los. Márcia, queria passar Eu acho que é um instrumento fabuloso. A solução de conflitos é algo muito difícil, e, portanto, nenhum instrumento que tente ajudar a solucionar esses litígios pode ser desprezado, muito menos um instrumento que tem total eficiência, que é muito eficiente, como a mediação. Eu ouvi desses mesmos empresários que eu falei para vocês naquele seminário, que os empresários, normalmente, uma coisa que o Diogo acabou de falar, que os empresários se acham muito bons negociadores e que, se eles não conseguiram chegar a um acordo com a parte contrária, não vai ter alguém de fora que vai conseguir. E eles estão redondamente enganados, porque alguém de fora é que vai fazer toda a diferença. A neurociência já constatou que mais de 90% das decisões que nós tomamos, mesmo as comerciais, são emocionais. E para fazer um acordo, a gente tem que afastar as emoções. E as pessoas envolvidas não conseguem fazer isso sem a ajuda dos advogados e sem a ajuda do mediador. E a emoção é algo que traz uma carga tão grande para dentro do litígio que o Ricardo já identificou isso. E eu identifiquei muitas vezes sentada na cadeira de juiz. O advogado está atrapalhando. Muitas vezes eu tinha que virar para o advogado e falar: doutor, deixa o seu cliente falar, deixa o seu cliente decidir, porque o advogado estava tão apaixonado pela causa, ele achava que o direito do cliente dele era tão sensacional e que seria tão injusto ele abrir mão de qualquer pedacinho daquele direito, que ele começava a atrapalhar. Só que o direito, ter ou não ter o direito, estar ou não estar apoiado pela lei ou pela jurisprudência, é apenas uma parte do problema da parte. Ela quer, muitas vezes, ela quer uma solução que não seja tão sensacional lá, depois de julgada lá no STJ ou até no STF, ela quer uma solução. E muitas vezes o advogado atrapalha. Então, ter um terceiro do lado de fora, olhando para as pessoas da maneira como elas estão agindo, é fundamental. E esse terceiro não pode ser qualquer pessoa. Isso é uma técnica, isso exige estudo, isso exige profissionalismo. Obrigado, Felipe. Bom, eu vou começar aí pegando o gancho de como a Márcia terminou.
E vou aproveitar para endereçar, acho que uma pergunta que a gente não respondeu aqui, que foi a do Ivan, sobre o ponto que o Diego levantou de você adiantar a sua estratégia com uma outra parte numa mediação, e muitas vezes isso vem com problema. Eu acho que vou juntar as duas coisas para fazer minhas considerações finais. Primeiro, a escolha do mediador é fundamental. Você tem uma pessoa que você confie, uma pessoa que você sabe que vai usar técnica, vai usar tem experiência, tem a técnica, tem a conhecimento para conduzir aquele processo de mediação da forma como deve ser conduzido. Então, você tendo um mediador que você confia já ajuda muito essa questão, porque muitas coisas você vai poder eventualmente abrir para o mediador sabendo que ele não vai abrir para outra parte. Então, eu acho que esse é um instrumento que a gente usa muito na mediação e que dá conforto para o cliente de uma maneira, né, porque ele sabe que ele não está abrindo para o outro lado, mas você vai ter o mediador tendo aquela informação e tendo conhecimento daquilo, ele vai poder, sem obviamente abrir para outra parte, usar isso na condução do seu processo. Muitas vezes você pode, num primeiro momento, não estar querendo abrir aquilo num determinado momento da negociação, e no curso da mediação isso se torna interessante para você mesmo. Então, você, no primeiro momento, abre apenas para o mediador ele conduz a mediação de uma maneira tal que você vai chegar num outro ponto lá na frente em que você vai querer disponibilizar aquela informação para o outro lado, porque isso vai facilitar o acordo. Então, assim, eu acho que a escolha do mediador é fundamental. Como eu falei antes, você ter uma estratégia eficiente para passar pela mediação também é fundamental. Então, isso vai te ajudar a não abrir informações que o outro lado vai poder eventualmente usar no litígio, caso a mediação não tenha sucesso, né? Então, a mensagem final que eu queria passar os atores da mediação são fundamentais. O mediador é uma pessoa fundamental para o sucesso do procedimento, e os advogados e as partes são fundamentais para o sucesso. Então, muito embora exista a técnica do mediador é fundamental, eu não tenho a menor dúvida disso, mas a técnica dos atores de cada parte também vai ser fundamental. Negociação de boa-fé, tendo uma estratégia bem traçada, sabendo identificar as suas prioridades, aquilo que é prioridade do outro lado, enfim. Isso tudo acho que é fundamental para o sucesso da mediação. Então, eu queria terminar só agradecendo mais uma vez ao Diego por ter tão gentilmente aceitado o nosso convite. E, enfim, estamos à disposição aí depois do webinar também para tirar quaisquer dúvidas. Bom, gente, obrigado, em primeiro lugar, a todos que puderam vir aqui, estar presentes conosco. Obrigado aos nossos palestrantes. Da minha parte, eu queria fazer só um último comentário, né? Aproveitando também, naturalmente, que a gente vive momentos muito desafiadores, momentos de quarentena. Infelizmente, a gente vai rumo a uma tendência muito forte de uma economia mais empobrecida diante de nós. A gente vê claramente que as empresas têm adotado posturas prudenciais importantes de tentar proteger os seus respectivos caixas, o seu dinheiro. Acho que isso é absolutamente natural. E eu acho que isso também é um elemento que reforça muito a necessidade da gente se valer cada vez mais da mediação, sobretudo para esse momento que a gente vai viver, em que o custo do capital ficou mais alto. A gente, além de tudo, além de um empobrecimento, de uma recessão econômica, a gente vê que os bancos também têm cobrado mais caro pela liberação, pelo custo do capital. Então, tudo isso parece convergir e incentivar que a gente busque soluções que sejam um tanto quanto diferentes do que aquelas que o judiciário ou mesmo uma sentença arbitral poderia produzir. Acho que o processo de produção de uma sentença, de uma arbitragem, uma sentença arbitral, de uma sentença judicial, vai geralmente redundar numa condenação em pecúnio, uma condenação de pagamento em espécie, e muitas vezes, como a Márcia bem colocou, se aquela decisão vai ter efetividade, se ela vai conseguir realmente entregar aquilo que a parte precisa, ou se a parte que foi condenada vai conseguir cumprir. Acho que a gente tem uma oportunidade tremenda, em meio a todo esse caos, de aproveitar, alavancar a mediação e, com isso, conseguir, quem sabe, participar
controlar, construir soluções que sejam bem mais adaptáveis à realidade de cada um e com um índice de satisfação, um índice de cumprimento muitíssimo maior do que o que a gente encontra em qualquer outro mecanismo de relações de resolução de disputas. Então, acho que a gente vê aí, se avizinha realmente um campo muito fértil para mediação. E eu espero que todo mundo pense com carinho nessa possibilidade, porque, enfim, acho que, sob vários aspectos, tende a ser um mecanismo extremamente adequado para a conjuntura que a gente vive hoje e que a gente vai viver por muito tempo. Bom, agradecer novamente a todos. O nosso webinar ele foi gravado, ele vai ser disponibilizado pelo nosso departamento de marketing. Fiquem à vontade para acessá-los, fiquem à vontade de entrar em contato com cada um de nós. Eventualmente, se vier alguma pergunta dirigida ao Diego, a gente vai fazer chegar até ele. E boa noite a todos. Obrigado mais uma vez. Obrigado.